Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Eu quero falar hoje sobre um problema que acontece muito com os iniciantes, né? Então, de repente, aconteceu contigo ou até vai acontecer contigo e tu tem que se preparar, tá? Deixa eu contar uma história. Imagina a seguinte situação. Tu desenvolveu um software como serviço, tá? Teve todo o trabalho de desenvolver um software como serviço, fez tudo certinho, tu conversou com clientes, entendeu a necessidade desses clientes, desenvolveu um software muito bem feito, layout bonito, usabilidade bem feita, tudo certinho, tá? Conforme manda o manual, né? O manual de boas práticas, tudo perfeito. Também tu conseguiu gente interessada, criou uma audiência e começou a vender o teu software. E tá tudo dando certo. Tu tá começou, lançou, teve vendas no início, começou a rodar a máquina, as coisas começaram a acontecer na tua empresa de software como serviço e tu começa a vender, né? Então, todo mês tu tá tendo vendas ali, tá tendo um número de vendas boas, com MRR bom, tudo certo, né? Só que passa algum tempo, né? Tu tá percebendo que tu criou um foguete. Aquele foguete está crescendo, está dando certo, né? Tu criou aquele foguete, está dando certo digamos, por um ano, tudo deu certo, vendeu perfeitamente, tu está empolgado, teus sócios estão empolgados. Daí, digamos, tu chegou entre 10 mil de MRR a 30 mil de MRR, tá? E terminou o ano com, digamos, 30 mil de receita recorrente, né? Chegou ali, 30 mil de receita recorrente. Só que começa a acontecer uma coisa, passa mais 6 meses e tua empresa continua com 30 mil de MRR. Passa mais 6 meses, né? Passou um ano, então, desde que tu chegou a 30 mil de receita recorrente e tua empresa continua com 30 mil de receita. Mas tu continua vendendo, tu tem um esforço gigantesco para vender, tu consegue vender, tem cliente novo entrando, mas aquilo ali começa a minar a tua confiança, tu percebe que tu tem uma taxa de cancelamento que está atrapalhando tudo. Aquela taxa de cancelamento está igual ao número de clientes que tu está vendendo mensalmente. Então tu entende que empacou, né? O número de vendas empata com o número de churn que tu tem e tu não sabe o que fazer. Tu é uma pessoa que entende do negócio, tu percebeu tudo, mas simplesmente tu não sabe o que fazer para resolver, né? Tu começa a descobrir que teu software como serviço tem um teto. E todo SaaS tem um teto. Na verdade, toda empresa de recorrência, sei lá, tu tem um clube do livro, qualquer empresa que tenha recorrência, que a pessoa pague mensalmente, anualmente, todos têm um teto e a gente tem que descobrir esse teto. Porque entra um cliente, sai um cliente, né? E isso pode minar o teu psicológico. E isso é importante, né? Tu tem que estar empolgado, tu tem que estar motivado para continuar trabalhando. E se isso acontece, cara, isso mina, né? Mina uma sociedade. Pode acontecer de tu perder sócios, perder funcionários bons, porque as pessoas percebem que aquilo ali tu criou uma roda de hamster, né? Sabe aquela rodinha que o hamster fica caminhando com toda velocidade, girando, mas parado no mesmo lugar? Tu criou a roda de hamster mais frustrante do mundo, né? E isso é um problema do software como serviço. Eu ainda acredito, o software como serviço é o melhor negócio do mundo, tem recorrência, tem escalabilidade, tem equity, mas se tu não entender desses pequenos problemas, dessas coisas que tu tem para resolver numa empresa de software como serviço, vai ser muito frustrante e isso pode minar o teu psicológico, o psicológico das pessoas à tua volta, e isso pode destruir uma empresa. Então é importante que a gente estude, saiba desses problemas que tu pode enfrentar na tua vida como empresário, porque senão, cara, assim, ó, eu já conversei com empresários de software como serviço, cara, cerca de 50 anos de idade, escabelado, cansado, com uma olheira funda, assim, ó, meio para baixo, assim, conversando comigo, assim. Deu para perceber o desânimo dele, né? Porque ele empacou
A empresa dele empacou e ele simplesmente não sabe o que fazer para a empresa dele crescer. Por isso, né, porque eu não quero que isso aconteça com vocês, eu criei uma planilha, bem simples, gratuita, tá? Não vai ter nem pedido de e-mail, nada ali para te ter acesso à planilha. Eu vou deixar aqui na descrição. Essa planilha é uma planilha simples que eu fiz no Google, no Google Planilhas ali, para te conseguir calcular o teto do teu SaaS. Tá? Então, é muito simples. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês algumas pequenas variáveis que tu tem que conhecer do teu software como serviço para conseguir resolver o churn, né? Conseguir resolver o teto, né? Para te saber o teto da tua empresa. Tá aqui essa planilha, eu vou deixar aqui na descrição. Para te ter acesso à planilha, né, tu quer copiar, porque tu vai acessar a planilha e tu não vai conseguir modificar ela. Então tu vem aqui, ó, arquivo, e daí depois tu vem aqui fazer uma cópia. Ou arquivo, baixar, e tu vai conseguir baixar no formato Excel aqui e ter acesso a ela. Ela não é nada demais, ela é muito simples, é uma planilha bem bobinha, mas é importante que tu conheça essa planilha aqui para te conseguir calcular esse teto aqui e entender mais a tua empresa. Vamos falar sobre ela. Tu vai ter o número de clientes atuais que tu tem, né? Então coloca ali o número de clientes atuais, quantos novos clientes por mês tu conquista, digamos aqui no exemplo, ele conquista 50 novos clientes por mês, tá? Em total de clientes. O churn, tá? O churn em total de clientes tem um churn de 5%, né? É importante que tu saiba o churn. Nesse exemplo aqui ele tem 5%. ARPA mensal. O que é o ARPA? O ARPA é receita mensal recorrente, né, em MRR, dividido por o número de clientes ativos. É só isso, tá? Então, aqui é um ARPA de 50, tá? Só para te saber a receita dos clientes aqui. Então, depois, tendo essas informações, ele vai te dar o teto em número de clientes, né? E o teto em receita recorrente, em MRR. Então, por que isso? Tu sabe que se tu mantiver esses números, tu tiver a mesma quantidade de churn, a mesma quantidade de vendas por mês, tu vai alcançar 1.000 clientes e tu não vai conseguir ultrapassar de 1.000 clientes, tá? Então, tu vai ter um esforço absurdo e tu não vai conseguir passar de 1.000 clientes. Então, a mesma coisa, tu vai chegar num teto de 50 mil de receita recorrente, né, de MRR, e tu não vai conseguir ultrapassar aquilo ali porque as duas linhas se encontram, o crescimento e o churn se encontram e tu vai chegar num teto de 50 mil de receita recorrente e tu não vai conseguir mais resolver. Tá? É bem simples, clica aqui embaixo, baixa, brinca com essa planilha, tá? Eu fiz rapidinho ali, então não tem nada demais, é só para facilitar a vida de vocês. Então, deixa eu falar aqui que agora vocês devem estar pensando, tá, mas e como é que eu resolvo isso? Tem algumas maneiras de tu resolver, né? Então, esse teto. E tu sabe que eu já passei por isso, eu já cheguei no teto e com criatividade, pensando muito, testando coisas novas, eu consegui ultrapassar aquele teto ali. E tem como, tá? E daí tu pode estar sempre verificando na planilha se as mudanças que tu executou dentro da tua empresa, como que ele vai impactar no teto da tua empresa. Primeira coisa, como que tu pode crescer mais? Aumentar o número de clientes que tu conquista por mês, tá? Só que isso não é sustentável. Se tu aumentar o número de clientes por mês, significa que, de repente, tu chega até no teto mais rápido, tá? Mas é uma das coisas que tu pode fazer, conseguir vender mais por mês do que tu já vende. Né? Então, é uma coisa. Sabe que eu tive todo um esforço durante uma época aqui, porque eu chegava num teto de vendas, não era nem o teto disso aqui que a gente está falando, mas eu vendia, sei lá, 100 clientes por mês e não tinha jeito de ultrapassar 100 clientes por mês. Nada importava, eu só chegava em 100 clientes por mês. Daí todo com processo de venda, com marketing, um monte de coisa, eu consegui ultrapassar aquele teto ali de vendas. Segunda coisa que tu tem que fazer, aumentar o MRR por venda. Então, digamos que cada venda que tu faz, tu está tendo um MRR, digamos, de 50, 100 reais. Se tu aumentar de 100 para 110 reais por mês, o teto já vai subir, né? Então, já é algo que tu vai ser melhor para a tua vida, né? Aumentar um pouco o preço. Então, tu tem que entender sobre precificação de software como serviço.
E precificação de software como serviço é a coisa que mais dá impacto no crescimento da tua empresa de SaaS. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a plataforma Vivendo de SaaS, que é uma plataforma de conteúdo sobre SaaS, coisas que eu falo aqui, só que indo mais a fundo, né? Debulhando cada ponto de uma empresa de SaaS para te crescer. Então, o que eu estava falando aqui, né, para te aumentar o MRR por venda, isso tem a ver com precificação. Dentro da plataforma Vivendo de SaaS, eu tenho uma aula só sobre precificação. Existem 3 níveis de precificação: por usuário, por plano e por uso. É importante que tu entenda esses 3 níveis, porque quem usa esses 3 níveis de precificação são empresas que mais crescem, né? As empresas que mais crescem de SaaS usam esses 3 níveis de precificação. Próximo passo aqui, então, para ti é subir esse teto, diminuir o churn na tua empresa. Tu tem que diminuir o churn. E eu entendo que a maioria dos empresários de software como serviço, no início ali, eles só estão preocupados em conquistar novos clientes. Mas imagina uma empresa que é um balde furado, né? Tem um furo ali, tu coloca água em cima e a água está escapando. Quanto maior for o buraco, mais água vai escapar, mais difícil de crescer. Então, tu tem que estancar o churn da tua empresa. Dentro da plataforma Vivendo de SaaS também tem uma aula de 1 hora que eu conto todas as minhas estratégias que eu executo aqui dentro da minha empresa para diminuir o churn da tua empresa. Então, só essa aula aqui já vale o preço da plataforma Vivendo de SaaS, tá? É isso por hoje. Eu só queria falar isso. Baixa a planilha, brinca com essa planilha ali. Tá? Comenta aqui embaixo, tu já sabia do teto do software como serviço? Sabia que a tua empresa de SaaS é um problema matemático? Se resume a um problema matemático? Né? Então não importa, vou vender mais e pronto. Cara, de repente tu vai vender mais, vai chegar no teto mais rápido e tu vai ter um problemão na tua empresa de software como serviço. Tu tem que resolver essas coisas, senão tu vai ser aquele cara frustrado de 50 e poucos anos, meio caído assim na cadeira, com umas olheiras fundas, escabelado, eu falando as coisas, ele só concordando comigo, assim, pois é, pois é. Sabe aquele cara decepcionado com a vida? Eu já vi mais de uma vez isso acontecer e tu não pode deixar isso acontecer na tua empresa de SaaS, né? SaaS é o melhor negócio do mundo, mas tu tem que entender sobre SaaS, porque se tu não entender sobre SaaS, tu vai sofrer um monte de problema. Mas aqui, ó, aqui entre nós, não é ciência de foguete, não é nada horrivelmente difícil, tá? Tu vai ver uma planilha muito simples, que tu tem que entender como que funciona, mas não é nada demais, ó, são fórmulas muito simples de tu calcular e tu entender, tá? SaaS é um excelente negócio, mas tu tem que entender dessas coisas. Muito obrigado e até os próximos vídeos.